Deixa eu te perguntar, já que não começou a sua aula e não tem ninguém Hum. na sala ainda, lembra que você falou quando entramos que qualquer dúvida que tivesse sobre saúde do adulto, que você já deu também, poderia perguntar para você? Aham, qual que é a dúvida? É porque a Alice vou ter aula com a Aline só terça, mas deixa eu ler a pergunta que eu mandei aqui, peraí, para ela. Aline. É sobre o tratamento para quem tem derrame pleural, que tem aquele Dreno tratamento de que tórax. chama. Hã? É Não, dreno que de... tem aquele. Ai, meu Deus, cadê o nome? Do procedimento de pleurodose química por substância esclerosante. Ele realmente gruda as pleuras ou é colocado um dreno? Isso que eu fiquei com dúvida. Coloca um dreno. Ele, então, porque na literatura fala bem assim que eles eliminam o espaço pleural, né? E faz a junção das duas. Sim. Aí eu imaginei, tipo, colando elas e não tendo mais nenhum líquido ali. Aham, sim. Na verdade, o dreno também retira esse líquido. Ah, mas e por exemplo, se a pessoa fizer um tipo desse procedimento de pleurodose, ou fizer uma pleurectomia, né, que é a retirada, como que fica o líquido depois da formação dele, já que o líquido pleural é justamente para lubrificar o pulmão, para quando faz a expansibilidade dele e tudo mais, não sofra tanto? Sim, o pulmão volta a produzir as células epiteliais do pulmão que produzem essa pleura, esse líquido pleurítico. Entendeu? Ah, Volta a produzir entendi. novamente. Normal, é fisiológica a produção, ela não para, não. Ah, eu achava que, tipo, por exemplo, ela era criada ali naquele espaço pleural. E se você tirasse aquele líquido, acabou a formação Não, dele. não, ela Ah, é constituída à base de água, é água mais proteínas que as células do pulmão que produz, tá? nossa, imaginei. Obrigada, prof. Eu fiquei pensando no pulmão seco, juro. Eu Não, falei, fica meu Deus. tranquilo. Mas incrementar mesmo, tá? Ah, então é produzida pelas próprias células epiteliais ali no pulmão, então, né? Aham, o líquido pleurítico, sim. Ah, tá. Obrigada. Vou anotar aqui Ah, já. beleza.
Espera mais um pouquinho, pessoal. A galera tá entrando, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 convidados até agora. Cadê a galera? Hoje é sexta, prof. Eles já emendaram já. Nossa senhora. Já emendaram. Pode emendar não, gente. Ó, aproveitando para lembrar que até dia 5 é o prazo final para vocês responder a unidade 2 do portal, viu? Ah, falando em atividade, aquela ontem, que quarta-feira você passou, o resumo você quer... Manuscrito, mandar a foto no meu e-mail. Não, eu digo assim, pode ser resumo como se fosse para estudar mesmo, dividido assim em tópico, ou você quer que emenda tudo de uma vez? Quero que emenda tudo de uma vez. Ah, tá. Tá? Ai, ai. Esperar pelo menos 7h05 para ver se entra mais duas. Manual. De qual então? Porque eu não achei lá. Eu só vi o de. Que? O manual. O manual. Gente, só você eu pegar na aula de ontem, na aula de quarta-feira à noite, o link para você acessar o manual tá na cara da aula. Tá na referência da aula, tá no portal, tá dentro do corpo da aula. Você pode digitar no Google PCDT 2019. Mas tá lá sim, eu coloquei. Inclusive na aula que tá gravada tem o link, na aula que tá os slides tem o link, tem o manual já, o link do manual no portal, tá assim, manual de ST-HIV, tá tudo lá. Tá. Bom, acho que agora chegou mais gente, vamos dar continuidade então, né? Ó, galera, a gente estava trabalhando aí, centro cirúrgico em si, só para lembrar que entrou mais pessoas aí na sala, para poder lembrar e reforçar que até dia 5 é o último dia para você fazer e deixar em dias as suas atividades do portal referente à unidade 2, todas as atividades do AVA. Mais uma coisinha que eu queria deixar para vocês é sobre sobre a participação de vocês mesmo em relação ao desafio nota máxima. A adesão está bem baixa, eu fico um pouco preocupado, porque as cobranças, para mim, chegam em grande demanda para que os alunos façam essa plataforma, né? Principalmente agora em época que vocês estão ficando em casa, nós todos estamos. Eu não paro de trabalhar, eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, e eu queria muito que vocês fizessem certinho. Quem já está fazendo não precisa ouvir isso, mas quem não fez ainda, acesse a plataforma do Desafio Nota Máxima, faça o Desafio Nota Máxima. A senha para entrar é o seu CPF, o login é o seu CPF, tem perguntas para poder treinar tudo aquilo que está correlacionado. Eu pego perguntas de lá para colocar na prova. Então, assim, gente, aproveita, faça, né? É algo a mais. E conta ponto também. Então, só para a gente poder lembrar de fazer esse desafio nota máxima aí, que é uma plataforma importante que está no portal de vocês. Tem que aproveitar, vocês pagam para poder fazer isso. Tudo que vocês pagam na mensalidade está relacionado a toda a plataforma, a essa aula virtual, a mensalidade, tudo. Então, assim, aproveita mesmo, é muito bom. Inclusive, eu pego perguntas de lá. Tem muitas perguntas que eu trago na aula, tá na plataforma do Desafio Nota Máxima de concurso, que eu tenho acesso também. Só que a adesão está muito baixa, tem pouca gente fazendo. É muito triste isso. Bom, a gente vai começar agora a falar sobre os conceitos em centro cirúrgico ainda, e hoje a gente vai trabalhar as classificações do tratamento cirúrgico, tá?
como que funcionam essas classificações? É que, na verdade, as nossas cirurgias elas vão se classificar em várias formas, tá bom? Em tempo, em risco cirúrgico, de acordo com o potencial de contaminação. Eu já dei essa aula no vídeo do YouTube, tá? Gravada, mas como a gente tinha um tempo bem curtinho, eu estou repetindo todas as aulas que eu tinha gravado anteriormente por via o YouTube. Um outro detalhe também é que quem não participou dessa aula hoje pode estar tendo acesso à gravação dela depois. Eu vou baixar essa tela, eu estou gravando a tela, inclusive está tudo sendo gravado aqui, e aí depois que eu gravar a aula eu vou baixar ela e colocar e subir ela para o portal. Mas demora de 1 a 2 dias para isso, porque o vídeo fica pesado, mas eu estou tentando colocar todas as videoaulas que estão sendo gravadas no portal para quem não tiver acesso a acessar depois, tá bom? Bom, então a classificação cirúrgica é justamente isso. Eu preciso classificar essa cirurgia de acordo com vários critérios, né? De acordo com a intervenção cirúrgica, para mim poder ter o domínio daquilo que vai acontecer no indivíduo que vai ser operado. Então, primeiro eu preciso saber aí, ó, que, gente, são um monte de consequência, né, de impactos, consequências que causam impactos psicológicos, não somente psicológicos, né, num indivíduo que vai fazer uma cirurgia. Ainda mais uma cirurgia que tem uma característica mais grave. Como é que eu classifico quando uma cirurgia é grave? Quando esse paciente tem um risco aí de perder muito sangue, né? A idade, outros fatores que vão entrar hoje nessa aula aí, que é os fatores de classificação de cirúrgico, tá bom? Mas, a princípio, eu, enquanto enfermeiro, eu tenho que ter consciência que os procedimentos cirúrgicos, eles geram muito impactos. Quais são esses impactos? O primeiro e o mais claro é o físico, né? Por conta de uma incisão, por conta de um corte. Então, vai gerar uma incapacidade, vai gerar um repouso, um afastamento profissional, né? Gera trabalho para pessoas que têm que cuidar da pessoa que foi operada. Impactos emocionais, justamente por isso, né? Por, às vezes, se sentir sozinho, com medo da morte, do morrer, com preocupações e ansiedades em relação ao procedimento, ao pós-operatório. Então, aí vai entrar as questões psicológicas também, relacionado aí junto com o emocional. Questões familiares, quando a gente fala também de cirurgias que têm um certo gasto junto com a questão social, né? Então, às vezes, o paciente tem uma cirurgia pelo SUS, aí ele precisa fazer essa cirurgia no hospital de referência, que é em uma outra cidade muito maior, gera um gasto, um estresse, porque ele vai ter que depender de casa de apoio, se a casa de apoio estiver recebendo, né, os custos alimentares, os custos para poder manter um pós-operatório, mudança no estilo de vida do operado, do paciente que foi submetido a esse procedimento tão invasivo, né? Por exemplo, um paciente que tem uma retirada de tumores, ele vai ter que ter um estilo de vida diferente, parar de fumar, beber, né? Alimentação mais regrada, mais equilibrada. Tem que mudar, porque senão é submetido a outros procedimentos piores, né? No decorrer de um prazo muito curto. Inclusive, tem muitas cirurgias que deixam sequelas, né? Por exemplo, cirurgias que são ocasionadas por conta de traumas graves, né? Tem aí muita gente usando prótese, órtese por conta disso, né? Traumas graves, acidentes, que são as causas externas, que vão deixar sequelas cerebrais, né? Sequelas motoras, que vai perder o movimento de mão, de braço, de perna, sequelas sensitivas, né? Perde a visão, perde aí movimento, perde a sensação aí de sentir o toque. E isso tudo altera a imagem corporal do indivíduo, altera não somente a imagem corporal, mas também como os aspectos psicossociais também, psicoemocionais, como nós tínhamos dito anteriormente. Então, isso é muito interessante a gente comentar um pouquinho, porque faz parte da rotina do enfermeiro que vai trabalhar no pré-cirúrgico, tá? Ou no pré-operatório, que é aquele enfermeiro que vai receber o paciente para poder internar, né? E vai dar os primeiros cuidados desse paciente antes deles ir para a cirurgia. Então, o paciente que chega para operar às 6 da manhã no hospital, que a cirurgia está marcada para 8, essa equipe de enfermagem tem que estar bem preparadinha, né? O que é esse preparado? Tem que estar informando o paciente nos mínimos detalhes sobre esses procedimentos, né? De como que vai acontecer, quanto tempo vai durar, quais são os riscos, tranquilizar para reduzir aquele diagnóstico de enfermagem que nós chamamos de ansiedade, né? Porque eu tranquilizando ele não tendo alteração de sinais vitais, eu posso encaminhar ele para o centro cirúrgico de uma forma mais tranquila e com uma qualidade melhor do serviço.
mas eu só consigo orientar esse paciente se eu entender todos os impactos que uma cirurgia pode gerar. Às vezes você não entende o impacto que uma cirurgia pode gerar para você, porque você não foi submetido a um procedimento cirúrgico ainda. Ou não teve um ente querido, uma mãe, uma tia, uma pessoa que ama e que teve que fazer uma cirurgia importante, né? Não a cirurgia, cirurgias plásticas são importantes também, mas eu falo uma cirurgia por conta de uma patologia mais grave, ok? Cirurgias plásticas, o indivíduo geralmente ele está bem saudável, né? E por conta de causas estéticas, ele consegue aí ter uma certa tranquilidade, porque ele vai ter o resultado que ele está esperando. Então, tem que saber desses impactos, é importante sim, não pode fazer de que a gente não conhece os impactos, porque isso aí vai repercutir, inclusive, na própria recuperação do paciente, tá bom? Bom, então, olha só, esse momento operatório, né, que é a indicação da cirurgia, ele vai ter uma classificação, ok? Na verdade, todo momento operatório, ele vai aí ter uma variável de dependência de acordo com o quadro clínico do paciente, né? Por exemplo, esse momento operatório ele pode ser em que fase? O que é um momento, gente? O momento é agora. Este momento é para fazer cirurgia? Esse momento é para adiar a cirurgia? Essa cirurgia tem um momento para ser requerida? Ela é opcional? Então, o momento operatório é uma classificação de tempo ou de indicação cirúrgica, né? Que eu vou considerar para aquele paciente as vantagens e as desvantagens que o indivíduo tem se for submetido a um procedimento cirúrgico. Então, quando eu classifico o tratamento cirúrgico, a cirurgia, de acordo com momentos operatórios, né, eu tenho aí ela do tipo eletiva, de urgência, emergência, requerida e opcional. São 5 classificações que eu posso atribuir no meu momento operatório. Ou seja, é uma cirurgia de emergência, é um momento operatório emergencial. É uma cirurgia eletiva, foi marcada daqui 4 meses. É um momento operatório, cujo custo-benefício ou vantagem e desvantagem, né, é caracterizado como eletiva. Então, esse momento operatório é quando é o tempo que essa indicação cirúrgica tem que acontecer. Ou agora, ou amanhã, ou daqui 3 semanas, ou daqui 1 mês, ok? Então, é o tempo. E esse tempo se classifica em esses 5 elementos que nós estamos vendo na telinha aí. Eletiva, urgência, emergência, requerida e opcional, ok? Nós estamos falando de momento operatório. Então, o que é um momento operatório eletivo? É aquela cirurgia que todas as eletivas foram suspensas por conta da pandemia. Ou seja, são cirurgias que podem esperar, né? Minha mãe tinha uma cirurgia agendada de colocação de uma prótese no seio. Gente, é uma cirurgia eletiva, né? Você pode marcar ela, você não tem um risco de vida se deixar de fazer. Então, ela é programada. Nós precisamos aguardar a realização dela. Então, por exemplo, aí, uma mamoplastia, por exemplo, é uma cirurgia eletiva, né? Uma herniorrafia simples. O que é herniorrafia? É costurar ali o peritônio por conta de uma hérnia, pode ser uma hérnia inguinal na região da virilha, por exemplo, muito comum em idoso, né? E outras cirurgias caracterizadas que podem esperar. Um outro tipo de cirurgia que nós temos é a cirurgia de urgência, tá? A cirurgia de urgência é uma cirurgia de pronta atenção. Então, eu tenho um tempo limite aí, um tempo máximo de 24 a 36 horas no que condiz de espera. Então, observem que se uma cirurgia de urgência ela pode esperar 24 horas ou até 36 horas, a de emergência é justamente o contrário, né? Ela não pode se esperar. A emergência tem que ser feita imediatamente. Por exemplo, uma cirurgia de urgência, eu classifico como uma apendicectomia, que é aquela região do meu intestino grosso que sofreu ali um processo inflamatório e inflamou a apêndice. Para arrancar essa apêndice, eu chamo ela de apendicectomia, certo? Bom, prof, mas por que o apêndice não é uma emergência? Depende da condição do apêndice. Se esse apêndice estiver potencialmente contaminado, né, com algum tipo de suturação, exudato, aí ele passa a ser de emergência. Se ele estiver somente inflamado, ele ainda é caracterizado por uma cirurgia de urgência e pode esperar em até 24 horas. Às vezes tem um centro cirúrgico com outras demandas e esse paciente, dependendo dessa condição, ele pode esperar um pouquinho a mais. Já como eu disse, a emergência, né? Ela tem que ser imediatamente emergencial,
E eu consigo observar aí, ó, que ela tem um risco de morte iminente. Então, por isso que ela tem que ser rápida. Vamos pensar aqui um exemplo de cirurgias emergenciais. Os traumas ocasionados por arma de fogo, né? Que também geram hemorragias, que tem que ser estancados aí, né? Que tem que ser feito a hemostasia dessas hemorragias no centro cirúrgico. Então, essas características aí, quando tem muito sangramento, né? Um risco de choque muito grande, então eu caracterizo como cirurgia de emergência. Já a requerida, ela anda bem junta com a eletiva, tá? Ela é um tipo de cirurgia que o tratamento cirúrgico é necessário, só que a minha cirurgia do tipo eletiva, o paciente também pode esperar, assim como a requerida, tanto plano, tanto semanas ou meses, só que não é numa condição estética, ok? As eletivas, elas geralmente são mais estéticas. Agora, essas que o jornal falou assim, que foram suspensas, cirurgias eletivas suspensas, eles generalizaram a especificidade cirúrgica. Na verdade, teria que dizer cirurgias eletivas e requeridas suspensas. Mas, como a requerida e a eletiva ela tem uma aparência, uma semelhança muito próxima, nós utilizamos mais, então, a característica de eletiva, tá? Então, toda cirurgia eletiva é aquela cirurgia que tem que ter um tratamento cirúrgico, necessário ou não, e que pode esperar, ok? Então, é mais essa diferença. Eles têm o mesmo conceito aí. Temos aí as cirurgias opcionais, que também entram numa condição estética, ok? Que é uma opção, né? Essa pessoa fazer ou não essa cirurgia. Então, ela também entra com uma classificação aí. A por último é a opcional. Bom, então, professor, uma mamoplastia, ela é o opcional? Ela é opcional. A pessoa pode fazer ou não quando eu falo em critério de estética. Mas eu tenho condições, por exemplo, que a mulher precisa fazer uma mastectomia parcial, ela precisa retirar um pouco do tecido por conta do tamanho da mama, por conta das questões posturais. E aí, então, eu enquadro ela como uma cirurgia eletiva, ok? Não opcional, por conta do risco à saúde. Oferecer o risco, ela deixa de ser opcional, né? Ela é já uma opção, ela tem que ser opcional no sentido de que obrigatório, no sentido assim, ok? Bom, isso aí eu falei do momento operatório. Agora eu vou falar a finalidade do tratamento cirúrgico relacionada ao seu tratamento. Então, olha só, eu sei que a cirurgia ela tem um tempo para acontecer, ela pode acontecer hoje, agora, emergencial, amanhã, urgente, né? Ela pode ser marcada, eletiva, ou requerida ou opcional. E qual que é a finalidade do tratamento? Vai depender, né, gente? Eu tenho várias finalidades de tratamento cirúrgico. Então, ela pode ser uma cirurgia que tem a finalidade diagnóstica. O que é isso? Ou seja, é aquela cirurgia que vai explorar o paciente. Os exames que ele fez antes da cirurgia não conseguiram sanar de uma maneira mais eficiente qual era o diagnóstico. Aí o médico tem que se colocar numa forma de diagnosticar o paciente durante o ato cirúrgico. Então, ele abre o paciente. Geralmente, essas cirurgias assim, exploratórias, né, ou diagnósticas, são cirurgias que o paciente sofre um tipo de laparotomia exploratória, que é uma cirurgia que vai aí à abertura da apêndice tifoide até na região da virilha, para poder manipular aqueles tecidos, aqueles órgãos da cavidade abdominal e conseguir visualizar algum tipo de lesão importante que pode categorizar a finalidade desse procedimento. Bom, outra coisa que essa finalidade cirúrgica pode ser também é curativa, né? Paliativa, reconstrutiva, radical, reconstrutora ou transplante. Então, olha só. Como eu disse para vocês, a diagnóstica exploratória eu já expliquei, né? A curativa, ela tem uma função de corrigir alterações orgânicas. Vamos pensar aqui, ó. Ah, minha mãe está com um tumor de ovário, né? E aí ela precisa fazer a cirurgia. O médico vai lá e vai retirar o tumor. Ponto. O que ele fez? Ele corrigiu as alterações orgânicas. Fechou. Retirou a massa de tumor. Ah, e na hora que ele abriu ali para poder retirar aquele tumor, ele percebeu que precisava investigar mais cavidades na região do abdômen. Aí a cirurgia, ela estende, além de ser curativa, ela passa a ser exploratória para poder observar os outros locais de extensão de tecidos.
A paliativa é aquela cirurgia que vai diminuir a ansiedade da doença, né? Por exemplo, é a colocação de sonda por gastrostomia. Essa colocação de sonda por gastrostomia é quando você faz o médico cirurgião ele faz uma incisão na região do quadrante superior do estômago e ele introduz uma sonda para o paciente se alimentar por ali. Mas, professor, por que o paciente tem que se alimentar por ali? Porque muitas das vezes esse paciente vai ter uma condição em que está obstruída a passagem do trato gastrointestinal dele, da garganta, e eu não consigo passar a sonda. Se eu não conseguir passar a sonda nasointeral, eu preciso, então, manter esse paciente se alimentando. Como? Passando, né? Com certeza, passando aí, o que nós chamamos de flebotomia, que é a abertura de um vaso sanguíneo por esse braço, né? Para poder dar prosseguimento aí. A minha cirurgia reconstrutiva, que também é construir uma área lesada. Vamos pegar aqui um paciente que teve uma lesão por arma de fogo e ele teve uma dissecção de algum vaso importante. Aí reconstruir aí a válvula aórtica. Então, é um tipo de cirurgia plástica específica, né? Muito comum nos pacientes aqui na Santa Casa que fazem reconstituição de válvula aórtica por conta de um infarto, até mesmo a própria angioplastia, que é reconstruir aquela área infartada do coração. Eu chamo de cirurgia reconstrutiva. Ou radical, que é quando ela vai remover um órgão. Vamos supor que, a princípio, o paciente foi submetido a uma cirurgia para poder fazer ela do tipo exploratória. O médico foi abrir o paciente para poder descobrir o que ele tem, porque só os exames não foram efetivados para o diagnóstico. E aí, ele percebe lá que precisa resolver retirar parte de alguns tecidos de algum órgão. Então, ela vai ser, além de ser exploratória, né, uma cirurgia radical ou ablativa, que é a retirada parcial ou total aí dos órgãos. Vai depender da condição. Eu tô falando assim, quando tiver um caso de metástase, né, câncer. Aqui eu coloquei o exemplo da nefrectomia. O que é essa nefrectomia? É quando arranca o rim, né, gente? O paciente arranca. Vamos supor que esse paciente tem um dos rins com tumor, né, e não tem condição aí de tocar com aquele rim com tumor, porque pode sofrer uma metástase. Arranca fora. Ele sobrevive com um rim e depois ele vai ser submetido a uma cirurgia do tipo de transplante, que é de baixo aí, ó, que é a substituição dos órgãos que não estão funcionando por órgãos que estão funcionando, ok? Esses são os tipos aí, as finalidades cirúrgicas. Para que serve uma cirurgia? Oi, Bel. A Suzana pediu para você aceitar ela. Já aceitei. Oxi. Tem que esperar um pouquinho. Eu já aceitei sim, tá? Tá. Então, eu vou olhando aqui o slide, olhando quem tá chamando. Já aceitei, já. Demora um pouquinho. Pede para ela entrar de novo, depois eu aceito de novo. Não tem nenhum problema, não. Bom, aí nós conseguimos aí, ó, classificar essa cirurgia, então, de acordo com sua finalidade, para que ela vai servir, né? E agora eu vou classificar a cirurgia também de acordo com o risco cardiológico. Então, quando eu falo de risco cardiológico, é qual que é a probabilidade de perder sangue, de acordo com a cirurgia. Então, eu vou ter cirurgias que vão perder muito sangue, vou ter cirurgias que vão perder pouco sangue, e cirurgias que eu vou perder médio sangue. Então, isso eu classifico essa perca de sangue de acordo mesmo com esses 3 tipos aí, ó. Então, ele pode ser grande porte, médio porte ou pequeno porte. Tá? Quem faz essa classificação, geralmente, é o cardiologista durante o exame que nós chamamos de risco cirúrgico. Tá? Antes de fazer uma cirurgia, o cardio vai passar, o paciente passa pelo cardio para poder verificar e averiguar esse risco aí, esse procedimento, esse porte de perda de sangue. Vamos pensar. Ó, o paciente tem um aneurisma no cérebro. O que é um aneurisma? É quando eu tenho um vaso sanguíneo que está próximo a estourar. Ele dilata muito por conta de alguma condição lá dentro da cabeça. Ele dilata e enche de sangue. Se aquele aneurisma se romper, aí vai fazer uma hemorragia bem importante. Então, eu tenho o risco de acontecer esse sangramento do aneurisma, inclusive, né, durante a manipulação dele no ato cirúrgico. Então, por isso que é classificado uma cirurgia com grande porte de risco cardiológico, uma perda de sangue muito grande. Médio porte são as cirurgias ortopédicas, que vai perder sangue mais uma quantidade média, né?
Prof, o que seria se vocês me perguntarem assim, quantos ml pode ser que perca nesse grande porte? Né? Até 1,5 litro de sangue. E no médio? A metade. Entre 500 a 600 ml de sangue. E pequeno porte? Menos de 100 ml de sangue. Ok? Que é a probabilidade aí desse tipo de perca de sangue. Tá? Então, olha só, pequeno porte, uma cirurgia de tímpano mesmo no ouvido. Então, quanto mais profunda, quanto mais próximo de locais muito vascularizados, maior o risco cirúrgico, né, risco cardiológico, perdão, dessa cirurgia que o paciente vai ser submetido. E aí eu também consigo classificar essa cirurgia de acordo com o potencial que ela tem de contaminação, tá bom? Eu vou só pegar uma água, que minha boca tá seca, se a gente colocar água aqui para mim, só um instantinho. Nada melhor que água. Olha só, então. Vamos classificar essa cirurgia, então, de acordo com o risco que ela tem de se contaminar, ou de ser contaminada. Então, a primeira coisa que eu tenho aí é um tipo de cirurgia que eu chamo de limpa, tá? A cirurgia limpa, ela é bem tranquila, porque ela não tem risco de contaminação, tá bom? Tipo assim, ela não tem risco por si só. Na manipulação dos tecidos que serão manipulados pelo cirurgião, a cirurgia não oferece risco de ser contaminada, a não ser que o instrumental que foi preparado no CME esteja contaminado, ok? Mas pela cirurgia em si, ela é classificada como limpa, por quê? O tecido mamário é limpo, né? Ele é estéril, não tem bactéria ali dentro. Então, enfim, diferente aí quando eu tenho alguns outros tratos. Então, por exemplo, trato respiratório, digestivo, urinário, né? Principalmente aí o digestivo, são cirurgias que têm já uma flora, que já tem no tecido uma flora bacteriana. Então, elas nunca podem ser classificadas como cirurgias limpas. Agora, eu tenho bactéria já no tecido mamário? Eu não tenho, né? A não ser que seja uma cirurgia mamária, que a paciente tem uma mastite importante, já tem aí uma bactéria. Mas caso como se fosse uma mamoplastia, né, uma cirurgia de colocada de prótese, é uma cirurgia limpa. Uma cirurgia de ovário, uma cirurgia limpa. Porque o tecido que é manipulado não tem nenhuma manifestação infecciosa e por si só ele é estéril, ok? Então, a cirurgia limpa é a mais fácil. Nós temos aí também agora as cirurgias que eu chamo de potencialmente contaminada, ok? Então, olha só. As cirurgias potencialmente contaminadas é cujo tecido que eu vou manipular, que a equipe cirúrgica vai manipular, já tem flora bacteriana em pequena quantidade, ok? Então, assim, não adianta você querer descontaminar o tecido, porque ele já é, por si só, naturalmente, contaminado por flora bacteriana. Nós temos mais bactérias do que células do corpo, inclusive, tá? Nós somos infestados de bactérias. Ou seja, geralmente, no caso aqui eu trouxe até como um exemplo, né, a apendicectomia. Lembra que eu trouxe ali atrás que a apendicectomia ela pode ser classificada como uma cirurgia de urgência, que vai depender se esse meu apêndice supurou ou não, né? É justamente isso, porque ele já é uma cirurgia potencialmente contaminada, porque ele está numa região de trato gastrointestinal, que é o apêndice, mas ele tem um risco de supurar. O que seria essa supuração? Eclodir, né? Soltar, explodir ali dentro da barriga várias quantidades de pus. Então, a princípio, se for um apêndice inflamado, um apêndice vermiforme inflamado, né? No começo, na fase aguda, ele não vai ter exudato. Então, a cirurgia é classificada como potencialmente contaminada porque tem risco de ter supuração e o tecido em si, naturalmente, já é
contaminado. Então, ele tem risco. Já as minhas cirurgias contaminadas, ok? É quando esses procedimentos aí cirúrgicos são feitos em tecidos que têm também flora bacteriana, mas que são tecidos que tiveram que ser operados por conta de traumas. Que traumas? Uma facada, um acidente, tá? Automobilístico. Vamos supor que o paciente sofra uma colisão frontal de carro com carro, sem cinto de segurança, e ela se espreme aqui na região do tórax e do abdômen no volante, né? Vamos supor que um ferro, um destroço, né? A ferradura do carro corte o abdômen dela e ela tem uma evisceração. Tudo isso vai ser o quê? Tecido que foi traumatizado. Só que ele já é contaminado por si só. Inclusive, eu nem tenho ausência de supuração, porque neste caso eu não estou falando de cirurgia potencialmente contaminada. Então, as potencialmente contaminadas, elas já possuem uma flora bacteriana natural e tem risco de fazer pus, exudato, se demorar muito para poder fazer a cirurgia. As cirurgias contaminadas, elas são classificadas, então, por tecidos que já são colonizados por bactéria, mas eles precisam estar traumatizados, ou seja, cortado, perfurado. E a minha cirurgia do tipo infectada, aí sim, tá? É quando eu tenho um processo infeccioso instalado. Então, por exemplo, uma apendicite que é potencialmente contaminada, porque está num tecido estéril, tem risco de fazer supuração, a partir do momento que a apendicite supura, aí ela vai deixar de ser potencialmente contaminada e agora ela vai se tornar infectada. O problema de cirurgias infectadas, né, no caso do apêndice, é que esse pus cheio de bactéria, agente leucocitário morto, vai ir para toda a cavidade abdominal. Então, eu posso fazer uma infecção generalizada. Da mesma forma que quando eu tenho tecidos que são estéreis, né? E aí, nesses tecidos estéreis, tem colonização bacteriana ou de algum tipo de agente infeccioso, né? Aí eu também vou caracterizar como infectada. Então, a potencialmente contaminada não supurou, não tem pus. Tem só risco para pus, ok? A minha cirurgia, que eu chamo de contaminada, é o tecido contaminado por si próprio, porém ele não tem risco de pus, tá? Não tem pus, não tem nem risco de supurar, mas é um trauma específico nas regiões das partes que existem tecidos já contaminados. Pode ser pulmão, pode ser intestino. E a minha infectada é aquela cirurgia que o tecido, ele supurou, vai ter pus por conta da contaminação de algum agente infeccioso que já está gerando a infectividade do tecido. Ok? Tudo certo por aí, gente? Posso continuar? Pode. Então, bora. Olha só. Então, aí, classifiquei como risco de contaminação, né? Que é a limpa, potencialmente contaminada, a contaminada, que é quando eu tenho um tecido já com flora bacteriana, né? Que ele é traumatizado, a infectada, que tem a infecção, que vai ter pus, não é só o risco. Então, por exemplo, se chegar um paciente com você com apendicite supurado, você vai classificar ela como infectada. Cirurgias infectadas, elas são cirurgia letiva? Não, é emergência. Chegou um paciente com apendicite que fez uma ultrassom e o apendicite está potencialmente contaminado. Tem risco para supurar, mas não supurou ainda. Ela deixa de ser classificada como emergencial e passa a ser classificada como urgência. Então, aquilo ali pode esperar entre 12 a 24 horas. Nesse caso, esse centro cirúrgico esteja lotado, esteja ocupado por outra cirurgia mais grave, vai medicar aquele paciente ali até que ele seja operado, ok? Só para a gente poder entender aí como que seria essa classificação. Bom, dependendo do ato cirúrgico, né, dependendo da cirurgia, esse procedimento ele vai durar horas. E nós classificamos eles também de acordo com o tempo de duração, tá? Então, olha só, eu tenho cirurgias de portes 1, 2, 3 e 4, e que os portes vão indicar o tempo, né,
em minuto ou em horas que o paciente vai ficar submetido a um ato cirúrgico. Então, olha só, Deus me livre aí dessas cirurgias de mais de 6 horas, que são bem características de transplante, cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, né? Mas, a princípio, o porte 1 são aqueles atos cirúrgicos que vão durar no máximo 2 horas. Né? Aqui em Rondonópolis, a maioria das cirurgias tem porte 1 e 2, ok? Em exceção às cirurgias cardíacas. Agora, também não sei como é que está acontecendo com o coronavírus, se está fazendo cirurgia cardíaca. Eu acho que não está, não. O porte 2 vai durar até 4 horas, o porte 3 de 4 a 6 e o porte 4 acima de 6, ok? Então, na nossa realidade aqui em Mato Grosso, no Rondonópolis, as maiorias das cirurgias que realizamos em relação ao tempo é porte 1 e porte 2, tá bom? Podem ficar bem tranquilos que é a realidade. Então, olha só, existe também a classificação de risco cirúrgico quanto ao risco de morte. Tá? Não confunda aí o risco cardiológico, que é o perda de sangue, e também é um risco de morte, né? Quanto mais sangue eu perco, mais chance eu tenho de fazer um choque hemorrágico. Mas ele não é um risco de morte a princípio. Tá? Nós temos uma escala que vai classificar se você tem ou não risco para morrer durante o procedimento. A gente coloca aqui, ó, é a análise da morte, tá bom? Essa escala é chamada de American Society of Anesthesiologists, que é a ASA, tá? É a ASA. E ela vai fazer o quê? O que essa ASA faz? Ela classifica em score, né, em critérios, se o paciente, o doente, vai ter risco de morte ou não. E se tiver, como que vai ser? Então, olha só. Nós temos aí o algoritmo 1 aí, ó, que é saúde normal, então ele tem asa 1. O que é asa 1? Significa que ele tem pouco risco para poder morrer. Já aí, ó, na classificação 2, quando o paciente tem doença sistêmica leve, já tem diabetes que está controlado, mas tem diabetes, ele já tem nível 2 de morte. Okay? Lembrando que quanto maior, mais risco de morte. Né? Aí no nível 2 vai ser entre 10% a 30% de morte. No nível 3, é quando o paciente tem alguma doença já grave, que não é incapacitante, tá? Ele tem aquela doença grave, por exemplo, uma síndrome de Crohn, né? Uma doença e uma asma, mas que não o incapacita. Ele vai ter uma chance de morte aí entre 30% a 45% a 50%, né? E aí o 4 e o 5, né? O 4 ele vai ter uma chance de morte aí de 50% a 90%, e o 5 uma taxa de morte de 90% a 100%, ok? Que é por conta dessas condições aí, ó. Condições graves, né? O paciente aí tem uma sobrevida e é submetido. Então, geralmente, pacientes que têm uma asa 4 ou 5, os médicos nem investem muito por conta do risco que já sabe que é de morte, tá? Bom, além disso, nós temos um momento muito importante dentro do centro cirúrgico, presta bastante atenção agora, tá? Que é chamado de tempos cirúrgicos. Então, eu classifiquei a cirurgia de acordo com vários critérios, tá? E eu preciso entender que quando chegar o momento do intraoperatório, que é o momento em que está acontecendo a cirurgia em si, porque nós dividimos a cirurgia em alguns momentos, né? Que é o momento aí do pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, nós já sabemos disso. Inclusive, esses 3 momentos eu chamo de momento perioperatório, tá? Porque é onde vai englobar tanto o pré contra o intra contra o pós-operatório. E no meu intraoperatório, que é justamente no momento em que o paciente está submetido na mesa cirúrgica e o médico vai começar a manipulação da incisão, eu vou ter aí um evento que eu chamo de tempo cirúrgico, tá? Então, esse tempo cirúrgico, ele é realizado expressantemente pelo cirurgião. E são 4 tempos básicos dentro do intraoperatório, ou seja, dentro da sala ou do bloco cirúrgico ali com o cirurgião. Então, quais são os nomes desses tempos cirúrgicos? Diérese, hemostasia, exérese e síntese, ok? Diérese, hemostasia, exérese e síntese. Ok? Vamos estudar cada um deles. Então, olha aí, ó. Olha que interessante. A diérese, que é o primeiro tempo, gente,
É quando há o rompimento dos tecidos. Então, quando o cirurgião pega ali o bisturi elétrico ou o bisturi tradicional e começa a cortar o tecido, romper as fibras de tecido, seja esse tecido a pele, a derme ou as demais camadas, nós chamamos esse momento do intraoperatório de diérese. Então, inclusive, para quem for ser instrumentador cirúrgico, tem que saber que a mesa cirúrgica de instrumentos do cirurgião, ela é uma mesa preparada, escute bem, é uma mesa preparada, tá? De acordo com os tempos cirúrgicos. Então, se o médico vai cortar primeiro, ele vai começar cortando, tem que ter todos os instrumentais cortantes primeiro ali na mesa, que o instrumentador organizou para ele, ok? Então vai ter que ter bisturi, tesoura com ponta, tesoura sem ponta, tá? Fio elétrico de bisturi, tudo tem que estar naquela região ali da diérese, porque a princípio a mesa, né, a mesa cirúrgica de instrumentos tem que estar organizada de acordo com os tempos cirúrgicos. Quando a gente faz uma incisão, faz um corte no paciente, o que se espera? Sangramento. E para que o médico controle esse sangramento após o corte, após a diérese, né, o cirurgião precisa fazer, então, um controle hemostático, certo? Então, como que ele vai controlar esse sangramento que agora está vindo à tona por conta da incisão que ele fez? Primeiro, através da utilização do bisturi elétrico, ele pode cauterizar os vasinhos que estão sangrando e ele vai utilizar de muitas e muitas compressas, gases, apósitos e inclusive pinças hemostáticas que vão prender, né, o vaso, tá bom? Os vasos sanguíneos aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma pinça hemostática para mostrar para vocês. Pinça hemostática. Então, olha só. Isso aqui é uma pinça hemostática, tá? A gente pode observar, ó, que ela tem bastante ranhura, tá? Estão vendo os dentinhos? Ela serve justamente para, ó, prender um vaso sanguíneo, ok? Então, por exemplo, um transplante de pulmão é utilizado quase 300 dessa, tá? Pessoal, tem alguém passando aí os slides. Pronto. Bom, então isso aqui é uma pinça hemostática. Então essas pinças aqui tem que estar preparadas na mesa de instrumental cirúrgica depois dos meus instrumentais cirúrgicos cortantes. Então isso aqui vai entrar depois do momento de hemostasia. Lembra que no momento da cirurgia, no intraoperatório, ninguém fala com ninguém a não ser por olhares, né? Porque o cirurgião ele não pode ficar falando em cima do paciente que está sendo aberto. Isso aqui é uma tesoura cirúrgica. Então, ela tem que ser em qual tempo? Diérese ou hemostasia? Diérese, tá? E essa pinça? Diérese ou hemostasia? Hemostasia, ok? Vamos ver mais alguma outra pinça aqui. Ó, tem mais uma outra pinça. Que são as pinças anatômicas. Deixa eu aceitar a Suzana aqui. Ó, isso aqui também é uma pinça, tá? Eu tenho a pinça Kelly, tá vendo? A Kelly, anatômica, ok? Todas são pinças que têm ranhuras aqui, para poder justamente... Por que tem essas ranhuras aqui, prof? Porque ela segura com mais firmeza o vaso sanguíneo, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Ó, isso aqui é uma pinça também hemostática, mas aqui é uma pinça mais traumática. Você pode observar que ela tem um dentinho, ó. Tá vendo? Ó, e já essa outra, que é bem parecida, não tem, ela é lisa. Então, essa daqui que está na minha mão direita, essa grande, que é anatômica, ela sim é uma pinça hemostática, porque ela segura o vaso e não faz lesão. Já essa aqui que tem esse dente de rato, tá? É uma pinça que vai, quando ela vai pinçar o órgão, se eu pinçar meu dedo aqui, eu vou furar meu dedo. Então, ela serve para poder segurar uma peça que vai ser retirada. Vamos supor que eu preciso retirar um material de um tecido para mandar para biópsia. Então, aí ele vai pegar, o médico, o cirurgião, vai segurar o material com essa pinça, que tem esse dentinho de rato. Essa pinça vai traumatizar, vai lesionar o local que ele está segurando.
porém não tem importância, porque aquele local ele vai, ó, cortar e colocar aquele material dentro de um frasco para mandar para biópsia. Então, isso aqui é pinça traumática, ela serve para isso mesmo. Eu não posso, por exemplo, colocar e entregar isso aqui na mão do cirurgião num momento de hemostasia, porque em vez de estancar o sangue, ela só vai piorar, ok? Vamos lá. Bom, depois que o cirurgião, então, ele fez a incisão, que é a diérese, né? Separou os tecidos, abriu esse tecido de acordo aí com a anatomia, e veio o sangramento, e ele controlou o sangramento com um bisturi elétrico e até mesmo com as pinças hemostáticas, né? Nós temos agora a manipulação do órgão. Então, ele chegou ao momento, no momento em que ele queria chegar. Agora ele vai ali no órgão-alvo. Então, se precisava abrir o útero, né? Abriu as camadas da pele da região abdominal, controlou o sangramento e chegou no útero. A gente consegue conceituar exérese como se fosse a cirurgia propriamente dita. É a manipulação que o cirurgião vai ter sobre aquele órgão, ok? É o tempo cirúrgico principal. É ali na exérese mesmo que ele vai pedir, por exemplo, para o enfermeiro ou para o circulante auxiliá-lo na colocação aí de, por exemplo, ele pode pedir para colocar soro fisiológico na cavidade que está sendo operada, né? Pedir para o anestesista melhorar a anestesia, nós vamos ter aula de anestesia depois, porque o paciente está sentindo, né, na hora que ele começa a manipular esse órgão na cavidade, e uma outra série de procedimentos. Mas a exérese, ela é como se fosse a cirurgia propriamente dita. Depois que ele fez a incisão, controlou o sangramento e fez o que tinha que fazer naquele órgão-alvo da cirurgia, né, ele precisa fazer o quê? Fechar o paciente. Só fazer um detalhe aqui, gente. A hemostasia, que é o segundo tempo, ela é muito importante, principalmente na contagem das compressas que vai ser colocadas no paciente, tá bom? Então, ó, o médico abriu, tem que estancar sangue, utilizou bisturi elétrico, utilizou pinça e compressa. E a compressa, que é aquele apósito grandão, que parece uma gaze grandona, quando ela absorve o sangue, ela fica igualzinho o sangue. Então, por isso que tem muito paciente que, né, tem caso aí que você vê no jornal de paciente que está com a compressa na barriga tem 10 anos. Então, por isso que é importante o instrumentador, toda a compressa que ele passar para o médico, ele anotar. Então, foram entregue 14 compressas, para que no final, que ele terminar a cirurgia e partir para um momento da síntese, que é o momento de união dos tecidos com a utilização do porta-agulha e da agulha, ele retire 14 compressas daquilo que foi contado, tá? Então, no momento de síntese, então, olha só, síntese é você costurar, ok? Então, vai ser a união de tecidos. Então, ele vai unir sempre tecidos com tecidos. Então, olha só, ele vai começar agora de dentro para fora, né? Se ele cortou ali o tecido do miométrio no útero, ele vai emendar agora miométrio com miométrio. Se ele cortou tecido adiposo, vai emendar tecido adiposo com tecido adiposo. E, por fim, não menos importante... Deixa eu ver quem tá falando aqui, gente. Coloquei o mudo dela. Simone, coloca o mudo aí, fia. Aí, tá certo agora. Tá beleza, tá beleza. Então, olha só, a síntese, então, é esse momento, tá bom? E aí, inclusive, no momento de síntese, nós vamos estudar os tipos de fios, porque para cada tipo de costura, né, vamos supor que eu quero aí um fio de costura para poder costurar a parte mais interna da paciente. Vai ser o mesmo fio que eu utilizo para poder costurar a pele? Não, ele é diferente, tá bom? Ele vai ser diferente em diâmetro, vão ter fios mais grossos, fios mais finos, e vai ser também diferente do que nós chamamos na sua constituição de material. Tem fios mesmo cirúrgicos que ele é biológico, ele é formado a partir da tripa do boi, da tripa do porco, tá? Ele é formado disso aí, porque assim, gente, já viu alguém tirando ponto? Volta daqui 10 dias para você tirar ponto lá dentro do seu útero. Não, você tira ponto somente da onde? Da pele, ok? Por que você não precisa tirar ponto daquela parte que foi costurada lá dentro? Porque o seu organismo absorve, ok? Então, nós temos que saber até mesmo a diferença. Você quer deixar um cirurgião puto, é você entregar um fio cirúrgico para ele errado. Ele está lá fazendo a síntese da parte mais interna do órgão e você entregar para ele um fio de cirúrgico que é para poder fazer a síntese da pele. Fios cirúrgicos para suturar a pele,
eles não são biosolúveis, né? Inclusive, se você não tirar, ele começa a grudar na pele ali e pode ficar um ponto difícil de tirar. Já os meus fios, que são colocados aí no contato interno do corpo, a costura de dentro, eles são fios biológicos, formados aí por vários materiais biológicos. Inclusive, eles vêm mergulhados numa aguinha, tá? Para manter aquele material biológico vivo. Ele tem uma validade muito restrita também, ok? Para a gente poder entender aí como que funciona isso. Além disso, tá? Existe também, fora os tempos cirúrgicos, a classificação da formação das palavras. Então, olha só, para quem estudou português, nós temos que saber no português que toda palavra vai ter um prefixo e um sufixo. Então, olha só, a palavra prefixo é quando aquele encontro vocálico, aquela sílaba, perdão, ela é constituída no começo de uma palavra, ok? E a palavra sufixo é quando a sílaba é constituída no final. Então, a gente vai ver agora outras palavras que vocês vão conseguir ver esse exemplo de uma forma melhor. Agora, a gente vai começar a estudar as terminologias utilizadas no centro cirúrgico para poder referenciar o tipo de cirurgia, tá bom? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Formação de palavras, ó. Laringo. Laringo é prefixo. Escopia é sufixo, tá? Então, ó, laringoscopia. Qual que é o prefixo? A palavra laringo, que significa laringe, que é o prefixo que não muda. Scopia é o sufixo, que significa olhar. Então, quando eu mudo, então vão ter palavras que eu vou mudar o prefixo e vão ter palavras que eu vou mudar o sufixo. Então, quando eu mudei aqui, por exemplo, ó, escopia significa observar. Se eu junto laringo mais escopia, forma a palavra laringoscopia, que significa o quê? Um exame que é o ato de observar a laringe, ok? Vamos ver mais exemplos aí. Ó, o primeiro elemento da composição da palavra se refere a um órgão ou aparelho ou parte do corpo humano. Então, ó, o primeiro elemento da palavra se refere a um órgão ou parte do corpo. Laringoscopia. Laringo está referindo a laringe, então é o primeiro elemento. E já o segundo elemento da palavra vai dizer o que é para fazer com aquela parte do corpo que a primeira parte da palavra está me referenciando. Então, se eu tenho laringoscopia e laringo é um prefixo e o prefixo primeiro significa parte do corpo, laringe, e escopia é um sufixo que significa o que vai fazer com aquela parte do corpo, observar. E aí eu formo a palavra laringoscopia e eu já consigo entender que é um exame de observar, ok? Olha aqui o tanto de palavra que nós temos, de prefixos. Ó, prefixo oto significa ouvido. Prefixo oftalmo significa olhos. Rino, nariz. Bléfaro, pálpebra. Ok? Tem alguém assumindo o controle aí das minhas apresentações. Voltando. Adeno, glândula. Traqueostomia, né? Qual que é o prefixo tráqueo? Traqueia. Stomia, abertura de uma boca, que significa o sufixo. A gente vai estudar depois. Então, tráqueo significa traqueia. Cárdia, esfíncter esofagástrico. Gastro, estômago. Então, gastrotectomia. Vamos ver depois o que significa essa palavra. Entero, intestino delgado. Cólon, intestino grosso. Hepato, fígado. Ok? Então, isso aqui, gente, é imprimir. Essa aula já está disponível no portal. E decorar. Mais prefixos. Cole significa vesícula biliar. Se eu colocasse aí, por exemplo, coledectomia. Cole significa vias biliares. Dectomia, que é um sufixo, significa retirada. Então, eu vou retirar as vias biliares. Procto significa reto ou ânus. Espleno, esplenectomia, né? O espleno significa baço, ectomia é um sufixo que significa retirada. Retirada do braço, do baço, não do braço. Laparo significa parede abdominal. Nefro, rim. Pielo, pelve renal. Cisto,
bexiga. Por exemplo, cistostomia, né? Significa, então, cisto, bexiga, tomia, abertura de um buraco. Então, cistostomia é a abertura de um buraco na bexiga. Ístero, útero. Cuidado que isso aqui é pergunta de prova para poder confundir, hein? Ístero, histerectomia é a retirada do útero, porque ístero é útero, ectomia é o sufixo que significa retirada. Salpingectomia. Salpingo significa tuba uterina e ectomia, retirada. Então, salpingectomia, retirada das tubas. E aí até que o povo fala assim no centro cirúrgico, tem uma paciente para fazer salpingé, né? Salpingé significa salpingectomia. Colpo, vagina, tá bom? Então, olha só, tem uma nomenclatura para cada estrutura dos órgãos reprodutores femininos. Ístero, útero, salpingo, tuba uterina, colpo, vagina. E oóforo, ovário. Vocês entenderam? Então, eu vou tirar o útero. O que é o útero? O útero é aquele órgão muscular que tem a região que fica na região ali da cintura pélvica, né? E aí a retirada dele. Retirei o útero, ainda ficou trompa, ainda ficou ovário e ficou o canal vaginal. Então, vou retirar a trompa, as tubas, salpingo. Geralmente, a mulher, quando está laqueada, ela faz uma salpingectomia para laquear a mulher, a laqueadura. Corta ali as trompas e faz uma emenda. Isso é salpingectomia, ok? Colpo, retirada da vagina, que é a retirada do canal vaginal, acontece muito quando tem situações de oncológicas, tá? Câncer de colo uterino que estende para a região da parede do corpo vaginal. E o óforo, retirada do ovário, ok? Vai ter mulheres que vão retirar útero, tuba uterina, ovário, vai retirar tudo. Aí vai fazer tudo isso aí, de uma vez só. Ela fez uma uma histerectomia total, uma salpingectomia total, uma colpogectomia total e uma óforogectomia total. Retirou tudo, por conta de um câncer, por exemplo. Tá bom? Mas pode ser somente parcial, não tem nenhum problema também não. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém para entrar. Giovana. Beleza. Olha só as outras que tem mais prefixos. Órquio. Órquio significa testículo, tá bom? Ósteo, osso. Ângio, vaso. O que eu falei quando um paciente ele tem um infarto de IAM? Ele tem um IAM que é um infarto ali do miocárdio do coração. Ele não faz uma angioplastia? Então, por quê? Ninguém se perguntou por que ângio? Porque ângio do latim significa vaso sanguíneo. E plastia é um sufixo que significa reparo. Então, angioplastia, reparo do vaso. Flebo é veia. Então, cuidado. Angioplastia, estou me referindo a vasos num sentido geral. Agora, vai fazer uma flebotomia. O que significa isso? Flebo não é veia? Tomia não é um sufixo que significa abertura? Depois a gente vai falar só sobre os sufixos, tá? Então, a abertura de uma veia. Como é que você vai abrir uma veia, prof? Tem pacientes, pessoal, vocês vão ver no dia a dia de vocês, quando vocês se formarem, que a gente não consegue acesso periférico e nem central no paciente de maneira nenhuma, por conta que ele está chocado, por conta de um edema generalizado, que é a nasarca, tá? Então, nós não conseguimos fazer acesso nele. Aí nós temos que chamar um cirurgião vascular para abrir aqui o braço desse paciente e expor, por exemplo, a veia braquial. Então, a gente vai funcionar a veia literalmente exposta. Ele vai fazer um corte, vai fazer aqui, então, a exérese desse paciente, né? A diérese, vai controlar ali a hemostasia, vai fazer a exérese, que é a manipulação do vaso sanguíneo, igualzinho para montar uma fístula de hemodiálise. Só que, em vez de montar a fístula de hemodiálise, ele vai pegar um abocate, puncionar o vaso sanguíneo dentro do músculo aqui, com todo mundo. Tem todo um aparato, tem campo cirúrgico, mas está dentro da UTI. E aí, vai fazer um ponto, uma síntese, e vai deixar aquele abocate, aquele scalp, dentro de um vaso sanguíneo com uma estrutura aberta aqui. Depois ele vem fechando, né? Só que o risco de contaminação aí na manipulação desse dispositivo é gigantesca. Então, paciente que tem flebotomia, gente, é paciente que está extremamente grave e é assim, é um tudo ou nada. Ou eu faço isso e exponho ele a risco, ou eu não faço nada e ele morre.
Então, é uma situação de flebotomia que é uma situação de pacientes bem críticos mesmos. Otomia, abertura de um órgão, tá? Estomia, estoma, estomia, colonostomia, né? Aí já é até um sufixo, inclusive, nem entra como prefixo. É fazer uma cirurgia, uma nova boca, na verdade é fazer um buraco. Então, olha só, eu tenho uma cistostomia, é um buraco, então, na bexiga, porque cisto é bexiga, estomia, buraco. Eu tenho uma colonostomia. Colo não é intestino grosso? Tomia não é abertura de uma boca, de um buraco? Então, estou fazendo uma abertura de uma boca, de um buraco no intestino grosso, porque colonostomia. Aí nós temos também rafia. O que é rafia? Isso aí a gente está falando, gente, já de sufixos, tá? Faltou só a palavrinha sufixo aqui para poder tirar aí, para vocês não confundirem. Eu vou botar tirar depois. Então, olha só. Sufixo rafia. Ah, meu avô tinha uma hérnia. Meu avô tinha uma hérnia na região da virilha, que eu chamo de hérnia inguinal. E essa hérnia desceu pro saco. Teve que ir correndo ali, porque ela encarcerou. Ela torceu ali, desceu e foi correndo pro centro cirúrgico. Uma cirurgia de emergência. Bom, o que o médico vai fazer? Quando você pegar o laudo do seu vozinho, vai estar lá escrito assim, cirurgia de herniorrafia. Ou seja, ele vai voltar aquela alça intestinal para dentro da cavidade abdominal, e rafia não significa costurar, né? Suturar. Então, ele vai fazer a herniorrafia, a costura da hérnia que saiu. Entendeu? Diferente da pexia, a pexia é você fixar um órgão. Então, costurar uma coisa, fixar ele com uma costura é outra. Então, quando eu fixo ele com uma sutura, aí eu chamo de plexia. Escopia é olhar, né? Que é o sufixo escopia. E litíase significa o quê? Está escrito aí? Cálculo, isso mesmo. Bom, cálculo, por exemplo, nefrolitíase, tá? Que é o cálculo renal, é um termo mais utilizado aí para retirada. Vamos fazer uma nefrectomia para poder retirar uma nefrolitíase que está obstruída. Então, vai abrir o rim para poder retirar um cálculo que está obstruindo a passagem de urina, tá? É mais ou menos essa a interação mesmo. Então, olha só. Exemplos de cirurgia, nome de cirurgia que utiliza prefixo e sufixo ectomia. Agora eu estou juntando e formando palavras novas. Então vocês têm a obrigação de estudar todas elas, um por um. Quando eu era acadêmico, eu escrevia todas elas num caderno várias vezes, tá? Até memorizar pelo menos 90% delas. Então façam a mesma coisa, vão copiando num caderno, tá? E memorizem isso aí, porque eu vou pedir na prova questões que vão aparecer lá. Paciente submetida a uma esplenectomia total. Qual procedimento foi realizado? Classifica a cirurgia contra o porte cardiológico, classifica essa cirurgia contra o potencial de contaminação. Aí você vai ter que falar para mim, esplenectomia significa retirada do baço, né? Quanto ao grau cardiológico, é porte 2, porque é um risco médio de sangramento. Quanto ao nível de contaminação, é uma cirurgia contaminada. Bom? Então, vamos ver agora uma palavra por palavra. Primeiro, apendicectomia. Então, apêndice é o prefixo. Ectomia, sufixo. Apêndice significa apêndice e ectomia significa retirada. Então, todas as vezes que a palavra tiver ectomia no final, vai ser significado de retirada. Então, apendicectomia é retirada cirúrgica do apêndice. Cistectomia, vou retirar a bexiga. Colecistectomia, vou remover a vesícula biliar, porque cole significa vias biliares. Craniectomia, vou retirar parte do crânio, que não tem como você tirar a cabeça, né, gente? Então é parte. Vai retirar a cabeça inteira do crânio do cara. Esplenectomia, retirada do baço. Fistulectomia, vou retirar a fístula, muito comum em pacientes que perdem fístula por conta de pacientes que são hemodialíticos, né? Fazem hemodiálise e tem aquelas fístulas no braço, elas podem chegar a perder, e aí o paciente tem que retirar ela. Gastrectomia, vou retirar o estômago parcial ou total, tá? Professor, tem como a pessoa ficar sem estômago? Com certeza. O cirurgião vai emendar ali o esôfago, tá? O esôfago direto ali no intestino do duodeno. Então, vai direto.
Mas aí tem problemas sérios de digestão. O paciente tem que mudar a alimentação total, ficar sempre comendo alimentação pastosa, por sonda. É uma complicação lascada. Em casos de cânceres aí, extremamente severos com uma região do estômago, faz então a gastrectomia total. Hemorroidectomia é a remoção das hemorroidas. Muito comum isso, gente. Comunzíssimo. Tá? A retirada aí dessas hemorroidas. Inclusive, nós vamos falar depois, na próxima aula, sobre o posicionamento da mesa cirúrgica que o paciente fica, né? A gente vai até lembrar um pouquinho de fundamentos, quando eu falar de prona, quando eu falar de posição de simes, que são as posições cirúrgicas que são de maia, que você tem que deixar o paciente posicionado na mesa, para o cirurgião já chegar e fazer o procedimento específico, tá? Vamos lá falar de mais alguns termos. Agora, a endectomia. Histerectomia, hístero não é útero, então histerectomia é retirada do útero. Laringectomia é a extirpação ou a retirada da laringe. Extirpação e retirada é a mesma coisa. Mastectomia é a retirada da mama. Orquidectomia dos testículos. Pneumectomia, remoção dos pulmões. Lembrando que essa remoção dos pulmões ela pode ser parcial, tá? Prostatectomia, remoção da próstata. Essa aqui é difícil, hein? Isso aqui eu já peguei muito na UTI, porque a gente tem muito paciente aqui no Mato Grosso com câncer de colo retal. Então, olha só, aí tem que tirar o cólon e o reto. E aí eu chamo de como? Retossigmoidectomia, ok? Retossigmoidectomia é a remoção ali da parte final do intestino grosso. Todo paciente que faz uma retossigmoidectomia chega para mim na UTI com uma colostomia, né? Estomia não é a abertura de uma boca. Por quê? Ué, se ele tirou o reto, gente, como que ele vai evacuar? Ele tem que evacuar por uma bolsa de colostomia, tá bom? Então, ele sai 100 anos, não 100 anos em si, sem o reto, né? Porque ele entre o ânus está aqui, e aqui eu tenho um espaço que vai conduzir o cocô até o ânus. Justamente aqui, esse espaço que eu chamo de reto sigmoide, eu retiro, aí fica um espaço vazio. Então, aqui o médico vai pegar o cólon descendente do intestino grosso, vai desviar ele para a parede do abdômen, né? E essa parte de baixo aqui fica sem uso. E aí o cocô é produzido aqui e é desviado, né, para a bolsa de colostomia. Tem algumas condições que tem a reversão da bolsa, depende, tá? Depende muito de cada caso. Salpingectomia, então, é aí a remoção cirúrgica, salpingectomia do sistema nervoso. Olha só, rafia, colporrafia, sutura da vagina, né? Gastrorrafia, o que é rafia? Costura, né, gente? Já falei isso. Gastrorrafia, sutura do estômago. Então, professor, pode ser que o paciente sofra as duas consequências, uma ectomia e uma rafia junto? Uai, sim. Ué, a ectomia não é retirada, a rafia não é a sutura? Então, vai retirar, fez ectomia, e agora vai suturar. Então, agora vai fazer a rafia. Vamos pegar aqui, ó, o gastro. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Ó, cadê? Aqui, ó. Gastrectomia. O paciente foi submetido a uma gastrectomia parcial do estômago. Retirou um pedaço do estômago. E agora? Não tem que costurar aquele pedaço? Agora vai fazer uma gastrorrafia. Entendeu? Porque o sufixo rafia significa sutura do estômago. Herniorrafia, como eu disse, do vozinho, né? É uma sutura da hérnia. Palatorrafia. Dentista faz bastante isso, viu, gente? Dentista, médico de cabeça e pescoço, cirurgião, bucomaxilo, fazem bastante aí a rafia da fenda palatina, principalmente quando a criança nasce com fenda palatina ou lábio leporino, que é aquela abertura congênita na região da cavidade oral, na parte de cima do palato duro. Osteorrafia, sutura do osso. Na verdade, como é que a gente sutura osso? É colocação de fio de aço, viu, gente? Através de máquina mesmo, e costura ali com fio de aço. Tá costurando do mesmo jeito, não deixa de ser uma costura, uma sutura, né? Eu falo costura para vocês entenderem, mas é sutura que é o termo correto. Então, eu chamo de osteorrafia. Dando prosseguimento, eu tenho aí os pexias, né? O sufixo pexia. Esperopexia é fixar o útero na parede do abdômen ou na vagina.
Quando o útero aí tem... Geralmente acontece quando a mulher tem a musculatura da região da pelve muito elástica, enfraquecida, e esse útero ele tende até mesmo a fazer um prolapso, a sair para fora do canal vaginal, que eu chamo de prolapso uterino. Então, ele tem que ser preso ali em cima do músculo. Então, isso aí seria esperopexia. É cirurgia ginecológica mesmo, tá? Nefropexia, fixar o rim na parede abdominal. E orquidopexia, fixar o testículo no escroto, ok? Essa fixação aí, ela é feita. Escopia, sufixo escopia. Broncoscopia, que é, ó, tá vendo que é tudo exame? Toda palavra que terminar com escopia vai ser exame. Broncoscopia, visão do brônquios. Citoscopia, bexiga. Colposcopia, vagina. Esofagoscopia, esôfago. Gastroscopia, estômago. Laringoscopia, laringe. Laparoscopia, visão direta dos órgãos abdominais. Ureteroscopia, uretra. Sigmoidescopia, não é sigmoidectomia, né? Ectomia retirada, é retirada, ou melhor, a visão do reto sigmoide. Então, geralmente, antes do paciente passar pela ectomia da vida e pela rafia, ele é submetido a um exame para poder avaliar se vai precisar fazer cirurgia ou não. Então, o exame vai ser correlacionado diretamente ao local que vai ser operado. Então, eu tenho que fazer uma sigmoidectomia, né? Tem que retirar esse sigmoide. Então, antes dele retirar esse sigmoide, o médico vai solicitar para ele o quê? Uma sigmoidoscopia. Aí, a sigmoidoscopia vai ser um exame que vai enxergar como é que está aquele reto sigmoide. Não, seu João, precisa mesmo retirar. Então, ele vai ser submetido a sigmoidectomia agora, na retirada, tá bom? Que é o corte total aí, ou parcial dessa região. Olha só, sufixo otomia, artrotomia, que é a abertura, tá, de uma articulação, cardotomia, que é quando tem aí o corte da cárdia, que é um esfíncter cardíaco, ok? Em caso de estenose do esôfago, porque a região cárdica é a região aqui do esôfago que vai aqui articular com a parte inicial do estômago, e nós temos um esfíncter lá, que é uma válvula. Às vezes, esse esfíncter, por ser muito vascularizado, faz varizes, né? E nesses vasinhos que ficam na região do esfíncter. Então, tem que, às vezes, tirar esses vasinhos aí, essas varizes. Aí chama de cardotomia. Coledoctomia, que é a exploração do ducto biliar, que é onde fica ali próximo à vesícula biliar e o fígado. Essa aqui é difícil, hein? Coledocolitotomia. Olha só, gente. Incisão do colédoco para retirar o cálculo. Vamos pensar. Você tem cálculo na sua vesícula. Você tem pedra na vesícula. Olha só como é que eu estou tentando deixar mais didático. Pedra na vesícula eu chamo de colelitíase. Tá? Litíase não é cálculo, cole não é vesícula. Então, colelitíase, acorda, Simone. Colelitíase é quando eu tenho a pedra na vesícula. Agora, como é que vai ser o nome do procedimento de retirar esse cálculo? Colédoco, né? Litotomia. É quando o médico vai pegar ele lá no colédoco, que é aquele túnelzinho, né? Uma estrutura tunelar entre a vesícula biliar e o duodeno, e vai retirar aquele cálculo ali que está obstruindo. Flebotomia, abertura da veia, para colocar um catéter, que eu até citei exemplo para vocês. Laparotomia, abertura da cavidade abdominal. Litotomia, né, é a incisão de um órgão para retirar um cálculo. Pode ser no rim, por exemplo. Osteotomia, abertura do osso, né? Pielotomia, incisão aí da região do rim também. Vai abrir o rim para poder, na região dos pielos ali, que tem os cálices menores e maiores, para poder retirar um cálculo também, sem nenhum problema. Toracotomia, abrir o tórax. Tá, gente? Então, por exemplo, a cirurgia cardíaca, o paciente é submetido a um procedimento de toracotomia. Tricotomia. Vamos fazer uma tricotomia facial. Retirar a barba. Trico é pelo em latim. Tomia, retirada. Ok? Ou abertura, né? Abertura dos poros. Poderia ser nesse sentido aí. Sufixo ostomia. Cistostomia, abertura da bexiga. Colecistostomia vai ser uma drenagem, uma abertura da vesícula biliar.
Colostomia, abertura de um orifício artificial que é criado cirurgicamente do cólon. Gastrostomia, formação cirúrgica, né, de uma fístula gástrica na parede abdominal. Então, geralmente, a gastrostomia, o paciente tem um dispositivo, um botão, uma sondinha para poder colocar ali alimentação na região do meu estômago. Ileostomia é a mesma abertura, tá? É a mesma abertura que eu tenho da colostomia, só que numa parte mais superior do intestino grosso, que é a região, perdão, nem é nem intestino grosso, é intestino delgado, né, que é a região do ilho. Inclusive, as fezes vai mudar a característica. Quando eu tenho ileostomia, são fezes bem mais ácidas e mole, e colostomia, por já ser intestino grosso, são fezes bem mais endurecidas, né, e mais pastosas. Assim também como a jejunostomia, que é a abertura também da cavidade abdominal para poder colocar ali naquela boca, que é o abrir no abdômen, a parte do jejuno, que também vai ter fezes ácidas e bem moles, ok? Bem característico. Plastia. Artroplastia, que é tudo aquilo que é reconstruir. Mamoplastia, vou reconstruir a mama. Artroplastia, vou reconstruir a articulação. Queiloplastia, vou arrumar os lábios. Pode ter queiloplastia vaginal, por exemplo, que é quando eu vou fazer uma cirurgia plástica dos lábios da região vaginal, os grandes lábios. Vou cortar aqueles lábios. Tem mulheres que têm lábios muito grandes e fazem cirurgia de queiloplastia vaginal. Rinoplastia, todo mundo quer, né? Que é o quê? Reconstrução do nariz. Toracoplastia é a cirurgia plástica do tórax. E salpingoplastia é a operação plástica aí da trompa de Falópio, por conta de algum problema tumoral, ok? Tem que fazer essa reconstituição. Geralmente, gravidez ectópica também faz uma salpingoplastia ou uma salpingectomia, depende da avaliação do médico ginecologista na hora e do obstetra que tem que fazer, né? Bom, termos de exceção, tá quase acabando. Enxerto é quando eu tenho um transplante de órgão ou tecido. A amputação é, ó, retirada do membro ou de algum segmento corpóreo ósseo, ok? A anastomose é quando eu vou ter, ó, a emenda de 2 vasos. Então, o que eu posso citar de exemplo para vocês de anastomose? Um exemplo bem claro. É quando o paciente vai construir a primeira fístula para poder ir para a hemodiálise. Ele vai lá no médico vascular, vai receber uma anestesia, a região do braço, e aí o vascular vai abrir 2 vasos. Vai abrir uma artéria e vai abrir uma veia. E vai pegar aquela veia e vai emendar na artéria. Emendei 2 órgãos comunicantes ocos. Porque o que ele quer que faz? Ele quer que aquele sangue arterial passe pelo meu vaso, que não é artéria, que é uma veia, e aquele fluxo de sangue forte fortaleça aquela veia e deixe ela bem grande. Por isso que quando você vê uma pessoa que faz hemodiálise, tem aquelas veias bem grandonas. Geralmente, a veia que fica grande, tá, é por conta do fluxo sanguíneo da artéria, e aí vai ter uma cicatriz aqui embaixo. Vamos supor que ele tem aqui, ó. Ele tem aqui uma fístula. Vai ter sempre uma cicatriz aqui na região do punho. Aquela cicatriz é onde foi feita a anastomose, ou seja, onde foi emendado o início da emenda entre uma veia e uma artéria, tá bom? Um outro termo de exceção, artrodese, que é a fixação cirúrgica através de fios de aço da articulação. Ok? Esses termos aqui, gente, é bem importante vocês saberem, porque lá no centro cirúrgico nós vamos lidar justamente com isso aí, tá? Você vai ver lá no painel do mapa cirúrgico, assim, artrodese de coluna, Dona Maria. Vai ver lá, salpingectomia de Simone, né? Colecistectomia de Bianca. Então, vocês têm que saber o que vai acontecer, porque, inclusive, cada procedimento cirúrgico vai ter uma caixa cirúrgica específica, um material específico, né? E vai ter suas condutas específicas aí. Bom, principais legislações em centro cirúrgico. Então, vamos só a gente relembrar aí, por 10 minutinhos, quais são os princípios que vão reger as legislações. Então, olha só. A resolução do COFEN, né, ela é uma resolução, uma legislação em enfermagem que, desde 2003, ela garante aí a atuação do enfermeiro, só que ela também alerta que a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, pode ter enfermeiro no centro cirúrgico? Deve, com certeza. Só que enfermeiro nunca auxilia em procedimento cirúrgico, tá? O enfermeiro não vai auxiliar procedimento cirúrgico.
Por exemplo, se o médico cirurgião está lá sozinho operando e te chamar para poder fazer a parte do cirurgião auxiliar. Gente, não pode, tá? Isso acontece muito em centro cirúrgico de cidade pequena. Um Alto Garças da vida, um Taquari, um Itiquira. Centro cirúrgico bem pequeno, que não tem tanta vistoria. Fazer parto, né? Então, tem que ter o que é do médico. Aí o enfermeiro achando que vai tá se achando aí, podendo ajudar, vai estar se ferrando, porque ele não tem capacidade para isso. Vocês receberam alguma aula até hoje de cirurgia? Não. Nem o médico na faculdade de medicina ele recebe, ele precisa fazer residência em cirurgia para poder se especializar nisso. Então, cuidado. É vetado auxiliar em procedimentos cirúrgicos, tá? Em qualquer tipo. Agora, só não se aplica em situações de urgência e emergência com risco iminente de vida. Só que para você, por exemplo, eu precisei entubar um paciente e o médico não estava presente. Tem enfermeiro que entuba em situações de urgência e emergência, mas você só pode se colocar predisposto nesse procedimento, olha aqui para mim na câmera, quando você se sentir seguro e for capacitado. Nunca entubei na vida. Não tem médico aqui, pega um tubo aí. Gente, você nunca foi capacitado, então, não. Ok? Porque você ainda pode levar um processo, mesmo tentando ter na intencionalidade de ter salvo vidas. Ok? A resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1490 de 98, ela vai falar o seguinte, que a equipe cirúrgica tem que ter profissionais qualificados, por isso que todo mundo que é cirurgião tem que fazer residência. E aí o cirurgião, gente, são 4 anos de residência, tá? Que o médico cirurgião tem que fazer. Por isso que ele se acha o rei da cocada preta. Porque ele estuda muito, gente. Ele estuda demais. É louco. A cirurgia é de responsabilidade direta do médico cirurgião. Então, qualquer coisa, por exemplo, assim, esqueceu a compressa. Esqueceu a compressa dentro do paciente e suturou o paciente. Fez aí a rafia, né? A síntese. Gente, com certeza quem vai responder por essas... Vai ser, na verdade, se ele tiver, no caso, um instrumentador que ele paga, o médico paga instrumentador, aí os dois respondem. Caso não, é só o médico que vai responder. Tá bom? Bom, e aqui foi as referências que eu utilizei para a aula de hoje, tá? Nossa aula é blended, são 2 aulas, deu certinho o tempo, são 8h25. E eu espero que vocês estudem as terminologias que eu vou estar cobrando em prova, quando chegar esse momento de prova. Vai demorar ainda, tá? Nós estamos em readequação de calendário. As aulas remotas, a princípio, eu estou gostando muito, porque é como se eu estivesse na sala mesmo, porque eu estou ao vivo. Para quem não assistiu essa aula, eu gravei tudo isso aqui, vou estar baixando o vídeo, jogando o vídeo no portal também, através de um link. Você tem que clicar no link para você quiser rever essa aula. Só clicar no link lá do portal. Só que demora de 1 a 2 dias, porque eu tenho que baixar um vídeo aí de 2 horas e subir o vídeo de 2 horas para o portal, o link. Então demora um pouquinho. Não esqueçam de acessar o desafio. Professor. Oi, que susto, guria. Fala. Deixa eu perguntar. Quer Quem matar não do tá coração? participando das aulas ao vivo, tá levando falta? Então, não é para levar falta. Pra mim, assim, eu tô levando umas aulas ao vivo, uma aula presencial normal. Não, gente, é o seguinte. A orientação é que nós não podemos dar falta por enquanto, tá? Nós não estamos dando falta, não. Mas o seguinte, é aula. Hoje não é sexta-feira? Sexta-feira à noite vocês não teriam que estar comigo se não fosse a pandemia? É isso. Então, dê preferência para assistir a aula ao vivo, porque essa aula gravada, primeiro que ela vai demorar a ser soltada no portal, porque, como eu disse para vocês, eu dependo da internet, eu dependo de tempo para poder baixar o vídeo, subir com o vídeo. E nós estamos fazendo isso aos poucos. Estou fazendo isso aos poucos, porque eu dou 2 aulas por dia. Então, é muito vídeo para poder baixar. E acompanhar o professor ao vivo, porque também, gente, é um apoio que eu tenho, né? Pô, olha só, tem 15 gente, tem 15 alunos. Naquele dia de seminário integrador, que eu dei aula de sífilis, chegou a ter 32, né? Foi muito bom, porque aí eu sei que meu trabalho está sendo efetivo. Então, participem das aulas ao vivo, não fica dormindo, não. Falando, eu vou poder assistir ela gravada depois. Gravada depois vai ser muito pior, porque você vai ficar com mais preguiça ainda, que você não tá... Aqui você tá ao vivo, você pode perguntar, tá comigo, tá dentro do meu quarto aqui. A gravada você vai falar assim, como tá gravada, eu posso pausar, dar um cochilo, e acaba que você nem estuda. Então, segue como se fosse no dia de aula normal mesmo, tá? Não tem falta por enquanto, nós fomos
orientados a não, mas assim, gente, não quero que vocês levem isso em consideração, eu nem tenho tanto problema com esse negócio de falta, mas participe, porque para mim é um prazer estar aqui, né, trabalhando isso com vocês. Eu acho que ficou bem legal, deu para trabalhar bastante coisa, né, e até tinha esses instrumentais aqui, eu nem sabia, isso aqui é da minha época de acadêmico, olha o tanto de coisa que eu tenho, quando eu era aluno, tem bastante instrumental aqui, que eu ganhei de um tio que é médico. E se vocês precisarem de alguma resposta, tiver alguma dúvida, tá? Pode estar mandando via WhatsApp ou e-mail. Só passar um recado. Tem alguém fazendo TCC aqui, nessa turma? Acho que não, né? Não. Beleza. Tá. Não. Tranquilo. Tá bom, beleza. Tá, só queria saber, só que senão eu ia passar um recado. Então, até dia 5, fazer a unidade 2 do portal para poder somar 200 pontos na parcial ainda. Baixar a aula, o slide está no portal já, e na semana que vem nós vamos continuar estudando centro cirúrgico ainda. E depois, só na outra semana, nós estaremos aí dando entrada em outros segmentos da disciplina, beleza? Então, ó, beijo, sextou, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Imagina, qualquer coisa, manda mensagem. Beijo. Tchau. Tchau.